Fernando Henrique na área, canal Liberdade de Expressão. Foram presos mais de 70 pessoas nos Estados Unidos porque defendiam os migrantes no país, pelas condições que eles estavam passando, e eles denunciaram. Dentre dessas pessoas foram presos padres e freiras. Beleza? Bora pra vinheta que o papo é sério. Uma manifestação de desobediência civil organizada no Senado dos Estados Unidos resultou na prisão de alguns religiosos. O protesto foi promovido pelo Centro Colombiano de Defesa e Consciência, pela Conferência dos Superiores Maiores do Sexo Masculino, pela Conferência Jesuíta do Canadá e dos Estados Unidos, pela Conferência das Religiosas dos Estados Unidos, pela Pax Christi Estados Unidos, contra as políticas de imigração implementadas na fronteira, em particular as medidas contra as crianças. Os manifestantes entraram no Salão Oval do Senado, tendo em mãos fotos de crianças migrantes que morreram em instalações de custódia do governo federal. Pouco antes, no gramado externo, haviam rezado, ouvido testemunhos de imigrantes aterrorizados com a ideia de perder seus filhos e lido as mensagens dos bispos presentes em apoio ao protesto. Ignorando as advertências dos agentes, segundo a agência de notícias CIR, 5 dos ativistas deitaram-se no piso do Capitólio formando uma cruz humana. Em coro, entoavam os nomes das pequenas vítimas: Darlene, Jacqueline, Felipe, Juan, Wilmer, Carlos. A polícia teve que intervir, prendendo alguns dos manifestantes enquanto deitados entoavam cânticos. Foram algemadas freiras, membros de paróquias e outros líderes católicos retirados enquanto recitavam a Ave Maria. Entre os 70 presos está a irmã Pat Murphy, de 90 anos, que trabalha com migrantes e refugiados em Chicago e que organiza todas as sextas-feiras, há 13 anos, vigílias de oração em frente à agência de imigração. O tratamento dos migrantes deveria ofender todas as pessoas de fé, reiterou a irmã Pat, apoiada pela irmã Ann Schultz, da Conferência das Superiores das Religiosas Estadunidenses. Estamos aqui porque o Evangelho nos obriga a agir e estamos indignadas com o horrível tratamento reservado às famílias, em particular às crianças, afirmaram as religiosas. A manifestação de quinta-feira é apenas uma das tantas ocorridas em várias cidades em todo o país desde o último sábado. O anúncio da ação dos agentes migratórios mobilizou centenas de pessoas de todas as religiões que juntas pedem uma mudança radical nas leis de imigração e o fim da detenção de imigrantes em centros de detenção na fronteira com o México, onde as imagens de crianças imigrantes, separadas de suas famílias e mantidas em uma espécie de gaiolas e em áreas com cercas completamente insalubres, indignaram a nação. Luzes pela Liberdade é o nome dado a esse protesto, que tem como símbolo a Estátua da Liberdade, um ícone da acolhida de imigrantes nos Estados Unidos. Na terça-feira passada, 10 manifestantes judeus também foram presos. A acusação foi que eles tinham entrado ilegalmente no hall da sede da Agência para Controle de Fronteiras e da Imigração em Washington, enquanto outros 100 ativistas criaram uma barreira humana, todos de mãos dadas, na frente das portas e garagens do prédio, com o objetivo de interromper as operações de limpeza feitas por agentes da imigração. O cardeal de Nova York, Timothy Dolan, após a missa dominical celebrada na capela de Santa Francesca Cabrini, padroeira dos imigrantes, denunciou a atitude geralmente negativa em relação aos refugiados e requerentes de asilo, precisamente em um país que, por definição, é nação de imigrantes. Purpurado reconheceu dolorosamente que existem muitos lugares onde os refugiados são objeto de ódio e de malícia. No Texas, o bispo de Brownsville, Daniel Flores, diz que as ameaças de deportação são cruéis para as famílias e crianças e que a separação dos pais de seus filhos, sem sequer a possibilidade de comparecer no tribunal, é reprovável. As leis, acrescentou ele, deveriam tratar famílias e crianças de maneira diferente de como são tratados os chefões do tráfico. Por fim, o diretor executivo da Rede de Solidariedade Naciana, Christopher Kerr, explicou que os grupos e paróquias associados aos jesuítas no serviço aos migrantes distribuíram manuais de emergência durante as missas em espanhol e muitas paróquias declararam-se santuários para garantir a segurança das famílias que teriam pedido acolhida. Pessoal, o caso dos migrantes no país, no mundo todo hoje, nos Estados Unidos principalmente, é um caso muito sério e fere diretamente a política, porque é a política do Donald Trump. É ele que acabou fechando um pouco para os migrantes. Aí nós vimos no mês passado, por exemplo,
a morte daquela menina e de seu pai, né, tentando atravessarem a fronteira. Aí acontecem esses casos, falta de amor, falta de misericórdia. Segundo as informações que chegaram pra gente, essas freiras e esses padres franciscanos que foram presos nos Estados Unidos foi porque eles estavam denunciando os maus tratos às crianças imigrantes que estavam no país. Segundo eles, as crianças ficavam em quartinhos fechados por semanas, dormindo no piso frio, sendo mal alimentadas. Então é quase uma tortura, né? E isso nós precisamos cair matando em cima e pedir mesmo que o governo americano dê uma justificativa sobre isso, porque isso não pode acontecer. Isso de maneira alguma, nós repudiamos todo tipo de maus tratos, seja quem for, crianças, adultos, idosos. Então, o canal Liberdade de Expressão está aqui para falar a verdade. Mesmo que vá doer lá nos Estados Unidos, seja quem for, meu amigo. Nós estamos aqui para falar a verdade. Queria falar para o senhor Donald Trump rever alguns conceitos, principalmente quando se trata das nossas crianças, quando se trata dos imigrantes, porque eles não têm culpa da situação que eles estão passando. Nós vemos que a maioria das situações que eles estão passando é porque a Venezuela não deu condições, é porque Cuba não deu condições. Então você olha para a vida dessas pessoas, eles não têm para onde ir, então eles arriscam a vida deles. Crianças viajam dias e dias para chegar nos Estados Unidos e quando chegam ele ficar semanas trancado numa sala longe de seus pais, longe de algum adulto, de algum familiar, passando necessidade e o pior ainda, mandar prender quem são aquelas pessoas que estão denunciando. Amigo, sinto muito dizer, nós do canal Liberdade de Expressão repudiamos qualquer linha de pensamento nessa direção. Tamo junto, mais amor ao próximo, beleza? Canal Liberdade de Expressão.